Bom, é, tive essa ideia aqui de gravar esse vídeo de análise de novo, né? Com essa ideia que eu achei bem esperta. Sim, basicamente todas as ideias desse livro são espertas, né? Porque, bom, é um livro de análise. Mas essa aqui eu achei bem bonitinha e não é fácil de. Quer dizer, não é difícil de ver. Na verdade é bem tranquilo, né? Então eu vou trazer esse aqui, né? Bom, a gente quer provar o seguinte, né? Teorema. Teorema. Toda sequência monótona limitada é convergente. Que é um resultado bem legal, né? E também geral. Não tão geral, né? Porque você está botando várias condições aqui, né? Mas é um primeiro teste de convergência um pouco mais forte, né? Do que se você provar. Assim, você provar que tem limite e logo converge, até pelo menos ao momento, né? Que antes desse teorema, você não tinha muitos recursos, né? Você só precisava definir monotonicidade, limitação, para ir chegar em convergência, definir que vai ser, por exemplo, uma sequência, uma subsequência, né? Então você precisava de várias dessas informações para isso. E agora que teoricamente você tem, então você consegue que você teoricamente eu, né? Que sou eu que estou estudando, então espera-se que eu tenha, né? Então vamos ver se eu tenho mesmo agora, tentando fazer esse vídeo com a memória, né? Só anotei aqui a parte do teorema, né? Que era essa aí. Toda sequência monótona limitada é convergente. Perfeito. E botei aqui uns auxiliares, uns resultados auxiliares que eu vou ter que provar para me ajudar com isso. Certo? Então vamos lá. Primeiro, né? Temos que lembrar que uma sequência, né? Sequência, né? Bom, tá. Vamos definir uma sequência. Tem alguns jeitos de definir, né? Bom, vamos pensar que uma sequência ela vai ser uma função de x, de naturais em reais. Observe, isso aqui é impossível que isso seja uma objeção, né? Porque, bom, os reais não são enumeráveis, né? E a definição de um conjunto enumerável, de um conjunto enumerável, é que exista uma objeção de naturais com o próprio conjunto, mas se essa objeção não existe, o conjunto não é enumerável, como os reais não são enumeráveis, essa objeção não existe, certo? Então, bom, é só uma relação, pode ser uma função, né? No caso, é uma função que vai associar cada natural ao número real xn, né? Então não vai ser um x de n, né? O que a gente está fazendo aqui na verdade é x de n, eu vou até colocar assim, ó, x de n, assim, é igual a um xn, certo? Essa aqui vai ser a nossa lei da função, né, entre aspas. Ou não sei se entre aspas, né? Sinceramente não sei. Mas, bom, a gente pode escrever essa sequência de algumas formas. Eu vou colocar algumas dessas formas aqui. Eu vou ficar variando entre elas, né? Porque sim, na forma que for mais conveniente eu vou escrever. Então vai ser x1, x2, sucessivamente. Mas eu estou trabalhando com sequências infinitas, certo? E até um xn e sucessivamente continua. Ou,
xn, n pertencente aos naturais, né, a mais compacto, ou xn, certo? Só isso. Tem mais alguma? Acho que não, né? Acho que tá bom. Dizemos que uma sequência é limitada superiormente. Dizemos que xn é limitada superiormente se você tem xn menor ou igual a c, perdão, deixa eu botar melhor, né? Existe c pertencente aos reais, tal que o xn, o elemento, agora eu não estou trabalhando com a sequência, eu estou trabalhando com o elemento xn, né? Xn menor ou igual a c para todo n pertencente aos naturais, ok? Então essa é a definição aqui de limitação de uma sequência, perfeito? Perceba aqui, ó, a sequência 2, 2, 2, 2, 2. Bom, a limitação dessa sequência, o limite dela é justamente 2, né? Limite não, né? Ela vai estar limitada justamente no 2, né? O limite também vai ser 2, mas é porque eles estão coincidindo aqui, né? Se eu tivesse, por exemplo, sei lá, A, B, assim, a sequência ela vai ser limitada, tanto superiormente quanto inferiormente, porque se A é diferente de B, então, pela tricotomia, né, esse cara aqui vai ser maior ou esse aqui vai ser maior. Se um deles é maior, então essa sequência ela vai estar pertencente a um intervalo I. Se ela vai estar pertencente a um intervalo, ela vai ser limitada tanto superiormente quanto inferiormente. Então, essa é a ideia que a gente vai usar, né, geralmente. Beleza? Ok. Pensar, mais o que eu tenho que falar. Subsequência. O que é uma subsequência? Subsequência é uma ideia bem legal, que a gente vai ajudar a gente bastante. Subsequência. O que é uma subsequência? Botei o 2 pontos vermelhos ou não? Botei. Bom, uma subsequência, deixa eu tentar lembrar aqui, vai ser o xn, né? Pensa numa sequência x. Primeiro, calma. Pensa em n' contidos nos naturais, um subconjunto próprio dos naturais, ok? Onde n' é infinito, ok? É um conjunto infinito também. Porque não tem sentido. Não tem sentido eu trabalhar com essas sequências com um conjunto finito, né? Beleza. Então eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que o meu x', ele é igual ao meu x. Eu já defini a sequência ali em cima, então não tem problema com restrição em n', ok? Em naturais linha, certo? Ou, como eu estou botando as definições em azul, né? Deixa eu colocar isso aqui também. X' é igual a x com restrição em n'. Ou, vou ter que... Deixa eu ver. Claro, né? Posso escrever isso aqui, né? Xn, n' aqui, né? Ou n' ali em cima. Como que pode ser? Nem precisa disso, né? Xn1k vai ser... Bom, como eu já defini a sequência, o meu n já falei que pertence aos naturais, né? Então não preciso nem colocar. O que eu preciso colocar é que é o k pertencente aos naturais. Essa notação aqui, ela já informa pra gente que a subsequência, ela vai ser uma sequência também, logicamente, né? E o que eu tô falando aqui? Eu tô adicionando índices ao meu índice, né? O que eu tô fazendo, né? Eu tô pegando aqui, por exemplo, um elemento x, n1,
xn2, xn3, até um xnk, e eu continuo. É isso que eu estou fazendo. Então, isso vai me ajudar? Vocês vão ver melhor depois. Beleza? Definição. Não, peraí. Tá bom? É isso? Será que é isso? Preciso falar de alguma coisa de subsequência. Bom, ok. O domínio dessa função, né? Porque a subsequência vai ser uma função também. Vai ser n', né? Obviamente. Ok. Perfeito. É isso. Ok. Próxima coisa que eu tenho que falar é a definição de limite, né? De limite de sequência, né? Limite. Definição de limite. Ah, legal falar, né? Esse teorema aqui, né? Tá escrito no livro, né? Quem provou foi Dedekind. Dedekind. Eu não sei como é que fala o nome dele, se é Dedekind ou Dedekind, mas esse cara aí, eu pesquisei, dei uma pesquisada também, né? Parece que esse teorema tem uma extensão, não sei se tem necessariamente a ver com teoria da medida, né? Então, integral de Lebesgue, essas coisas, que espero estar vendo aí no futuro próximo. Mas bem interessante, né? Parece que ele conseguiu demonstrar esse teorema preparando uma aula, assim. E foi ele que começou a ver que era preciso algumas definições melhores de números reais, definir algumas coisas ainda sobre os números reais. Então, ele foi bem importante para essa área da análise, né? Esse comecinho, né? Beleza, definição de limite. Cara, assim, se você viu o limite em cálculo, vai ser muito parecido, até porque as ideias não vão mudar, né? Elas só vão estar mais formais, né? Tem até um vídeo do Elon, né? Do próprio Elon, falando, e é uma definição, assim, não é uma definição, mas é um exemplo bem interessante, que é como se você tivesse pensa que você está em uma competição. Tem um cara que ele quer ganhar de você, se é uma competição ele obviamente quer ganhar de você. E você tá jogando com um cara chamado Epsilon. E o seu papel é você pegar um elemento de um conjunto que esteja entre epsilon e menos, no caso a menos epsilon e a mais epsilon. Vou mostrar, né? Então vamos lá. Você vai ter um intervalo na reta real que vai ser centrado em A. Você, na verdade, nem vai ter um intervalo, né? Primeiro você vai tomar um ponto A na reta real. Esse ponto, o seu jogo vai se tratar ao redor dele, certo? A primeira jogada é sempre do seu adversário. Seu adversário vem lá e escolhe um epsilon. Então o que ele vai fazer? Ele vai rodear o seu intervalo em A menos epsilon e A mais epsilon. Um intervalo aberto, ok? Qual é o seu papel? O seu papel é você contradizer ele. Ele vai chegar para você e vai falar: duvido você conseguir encontrar um X nesse intervalo. Bom, você vem aqui e escolhe. Bom, eu sei quem tem aqui. X1. Aí ele fala: bom, mas eu escolhi um epsilon muito fácil. Então eu venho aqui e vou escolher um epsilon difícil. Então aqui é um epsilon 1. Então A menos epsilon. Deixa eu fazer de azul, né? Fica padrão. A menos epsilon 2. A menos epsilon mais epsilon 2, né? Aí você vem e fala: não, sem problemas. Meu x2 está aqui. E assim continua infinitamente. Bom, como o seu intervalo original está centrado em A, em algum momento intuitivamente você vai chegar em A. Isso é o que significa o limite de uma sequência. Certo? É isso que você está fazendo. Deixa eu
Tinha mais alguma coisa pra falar sobre esse exemplo? Acho que não, né? Acho que ele é bem intuitivo e ele é bem... enfim, ele é intuitivo, é muito fácil de entender, né? Então, você vai perceber que a definição de limite aparece assim, na hora aqui, né? Tá bem claro, né? Então, a definição vai ser a seguinte. Disse que... Isso eu anotei também pra ficar parecido com o livro. Disse que... Mas é exatamente o que eu falei agora, né? Que A pertencente aos reais é o limite de uma sequência xn quando para todo epsilon real, para todo real, epsilon maior que zero real, mais fácil, né? Arbitrário, importante, né? Arbitrário, vou até colocar em... Por que esse arbitrário? O arbitrário é o seu oponente, né? Importante, né? Não, deixa eu terminar a definição. Pode-se obter N0 pertencente aos naturais, né? Tá o quê? Todos os termos xn com índice N0 maior que... Desculpa. Não, N0 é menor do que N cumpram a condição. Qual é a condição? A condição que, bom, todo mundo conhece, já estudou cálculo, você conhece aqui. Xn menos A é menor do que epsilon. Ok? É isso. Deixa eu botar mais central, né? Perfeito? Logo, o limite de xn é igual a, ok? É assim que você escreve o limite de uma sequência. Bom, para um n muito grande, os termos xn, eles ficam muito próximos do A, muito próximos, como eu mostrei ali naquele joguinho bobo, quanto se deseja, né? Isso é bem óbvio, né? Ok. Então, se você estipula uma margem epsilon maior que zero, existe um índice n0, tal que n0 pertencente aos naturais, está que todos os termos xn da sequência com índice n maior que n0 são valores aproximados de A. Importante, com um erro menor do que epsilon, é isso que isso diz. Perfeito? Porque assim, naquele intervalo que eu fiz, eu tenho o A aqui, o epsilon, no caso A menos epsilon, A mais epsilon. É importante lembrar, deixa eu até colocar isso assim, né? Xn menos A menor do que epsilon implica no que? É propriedade de módulo, né? A mais epsilon, perdão, A menos epsilon menor do que xn menor do que A mais epsilon, né? Então, o que é isso? Isso aqui é o erro da aproximação de xn por A. E quando eu diminuo cada vez mais meu epsilon, eu estou transformando esse erro cada vez mais próximo de zero. Entende? Então, é exatamente isso a intuição por trás disso, né? Beleza? Isso aqui é bem legal mesmo.
tem algumas formas de escrever o limite, né? Vou colocar elas aqui. Também anotei isso, né? Porque para não ficar agarrado aqui pensando, tentando lembrar essas coisas que é só questão de notação, né? Certo? Vai ser igual ao limite de xn. Essa notação é idêntica ao quê? Para todo epsilon maior que zero, existe n0 se tá ok, não tá aqui não, né? Existe n0, agora sim o tal pertencente aos naturais, agora sim o tal que quando n maior que n0, isso aqui vai implicar que xn pertence a menos epsilon, a mais epsilon, ok? É isso. Importante. Se o limite existe, OBS, que é não era nem para ser uma observação, né? Era para ser um resultado, né? Uma coisa destacada, né? Mas eu não vou botar como observação aqui, né? Se o limite existe, a sequência converge, né? Perfeito? Ok. Não vou provar a unicidade do limite, isso é até que tranquilo de ver. Provar a subsequência? Não precisa. Acho que não. É porque é fácil de ver também, né? Porque intuitivamente, não vou provar isso aqui, mas assuma que é verdade, que senão vai ficar muito grande o vídeo, que quando você tem uma subsequência, você vai ter os elementos que eles estão pertencentes ali a... É como se eles fossem literalmente um subconjunto ali daqueles elementos, né, que estão na sua sequência. Então isso vai implicar, né, que o limite vai ser o mesmo. Beleza? Se o limite existe, né, claro. É isso. Ok. Deixa eu ver o que eu vou precisar para provar, né? Tá. Só vou provar mais um resultado. Falar uma definição, provar mais um resultado e a gente prova o teorema, né? Beleza. Vamos falar que uma sequência monótona, né? Sequência monótona. Beleza. O que vai ser uma sequência monótona? Vai ser uma sequência que você vai ter um termo xn, caso 1, né? Você vai ter o que? Você vai ter um xn menor ou igual a xn mais 1. Perfeito? Aqui você vai ter uma sequência que ela vai ser não, ela vai estar crescendo, então ela vai ser não decrescente. Não decrescente. Certo? Você vai ter um caso 2, que você vai ter xn maior ou igual a xn mais 1. Então você vai ter uma sequência não crescente. Certo? Vai ter um caso, sei lá, caso 1', que você vai ter xn menor do que xn mais 1, que ela vai ser só crescente. Perceba que não tem necessidade de eu falar que ela é estritamente crescente, ela é só crescente, né? As coisas no Elon, elas são, pelo menos nesse livro aqui, né? No livro de álgebra linear também, mas as coisas são muito... As definições são necessárias, né? Elas são necessárias e suficientes.
Ele não passa do ponto, ele não falta e também não sobra. Mas não sobra, não é que não sobra no sentido ruim, ele não se estende nesse tipo de coisa, por exemplo. Ele não precisa falar que ela é estritamente crescente. Quando ele define, no caso 1, que ela não é decrescente, então a negação disso é que ele vai ser crescente, né? Isso é bem interessante como ele é suficiente. Suficiente no sentido bom, né? Suficiente, mas mesmo assim muito bom. Um livro muito bom mesmo. Mas que seja difícil, né? Ok, xn maior do que xn mais 1. Então vai ser, obviamente, decrescente. Beleza? Ok, mais alguma coisa pra falar aqui? Ah, beleza. Esse é o resultado que eu tinha que provar, né? Temos que provar que se uma subsequência um xn tal que o n pertence aos naturais linha com n linha ele já é um subconjunto, né? Ah, não. Deixa eu definir aqui. Se existe uma sequência se para uma sequência dessa forma, porque eu tenho que definir a sequência antes, né? Porque senão eu não consigo definir a subsequência. Existe uma subsequência de tal forma que agora sim xn n pertence a n', agora sim n' é contido em n, sendo subconjunto próprio. Lembrando, o subconjunto próprio, ele é um subconjunto que ele nunca é igual ao próprio conjunto, né? Então nunca, isso aqui não existe, né? Eita. É só isso, né? Ok. Tal que o xn' é parênteses, né? É uma sequência limitada. No caso, uma subsequência limitada, mas chama subsequência uma sequência, né? Então, o xn, n pertencente aos naturais, é limitado também. Que é bem legal esse resultado, né? Mas que não seja um teorema explícito, né? Ok. Bom, prova, né? De fato. Sempre é legal começar com de fato, porque é um argumento de autoridade, né? Você já finge que sabe o que você está fazendo, né? De fato, se você tiver aqui um xn com um n pertencente aos naturais, linha, né? Quando você tiver, vamos supor decrescente, não decrescente, beleza? Mas ele é análogo para qualquer caso, né? Supondo não decrescente, você vai ter o seguinte, você vai ter que para todo n' pertencente a n', existe C pertencente aos reais, tal que você vai ter um xn' menor ou igual a C. Perfeito?
Isso é óbvio. É a definição da limitação, né? Logo, dado qualquer n pertencente aos naturais, né? Agora não é mais o subconjunto e sim ele todo, né? N pertencente aos naturais, você vai ter que existe um n' pertencente tudo bem, eu vou colocar de novo. Pertencente ao n', tal que n seja menor do que n', logo, isso implica que xn vai ser menor ou igual a xn', que vai ser menor ou igual a c, perfeito? Isso implica que xn vai ser menor ou igual a c, provando assim a limitação, né? Então, se eu tiver uma subsequência limitada, a minha sequência total, vamos dizer assim, ela vai ser limitada. Beleza? Agora dá pra gente provar o resultado que eu queria provar, né? Que é esse teorema aí, o nome bonitinho que eu achei na internet. Não sei se é o nome dele, é esse mesmo. Mas eu vou colocar que sim, porque seria legal se fosse. E parece que é, né? Pelo que eu vou provar. Então é isso. Eu vi na Wikipedia, então deve ser. E o Elon não fala o nome de teorema, então ele não fala, esse aqui é tal teorema. Ele raramente fala, sei lá, ele fala de Bosano Weierstrass, alguns outros, mas ele não fala muito nome de teoremas, assim. Então é legal saber uns nomezinhos assim, beleza? Você tem às vezes a impressão que você está estudando alguma coisa que é mais interessante. Mais que seja interessante. Então, isso fica como, né? Toda sequência monótona é limitada e convergente, né? Se toda sequência monótona e limitada é convergente, né? É isso que eu estou querendo falar. Aqui, ó. Toda sequência monótona limitada é convergente. Como que a gente vai provar isso? Bom, a gente vai associar essa informação justamente ao supremo do que a gente estava vendo, né? Bom, vamos ver. Demonstração. Certo. Tome xn, certo? Monótono, perfeito. Como a gente sei lá, não decrescente. Tudo que eu estou fazendo para ela ser não decrescente é por conveniência mesmo. Eu posso fazer o mesmo resultado para não crescente, né? Só que ao invés de usar o supremo, eu vou usar o ínfimo. É a mesma coisa. Beleza? Então vai ser não decrescente. Não decrescente. Beleza? Ok. Ilimitada, né? Obviamente por hipótese, né? Não limitada. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um conjunto x, né, que é a minha função, né? Então vai ter x1, xn, sucessivamente, né? Perfeito? E como ela é limitada, a gente vai ter que desse conjunto aqui, que existe um A, existe A, tá ok. A é igual ao sup de x, olha ele voltando aí. Então, lembrando que é o supremo ele vai ser a menor cota inferior desse conjunto. Se ele é limitado, então ela existe, perfeito? Esse é o axioma do supremo. Então, estamos nos valendo de resultados já provados, né? É assim que as coisas funcionam. Ok. Vamos provar que esse limite existe. Se o limite existe, ela vai ser convergente, beleza? Certo, como que a gente vai fazer isso? Bom, tome epsilon, já para ficar bem claro, né? Tome epsilon maior que zero. Perceba. Cara, qual que é o raciocínio que toda hora se usa quando se está trabalhando com o Supremo? Você vai provar que algo não é cota com o Supremo, né? Então, se é Supremo, então você está querendo provar que algo não é cota superior,
certo? Se não for cota superior, então essa coisa vai ser em algum momento menor do que daquela própria função, daquela própria sequência. Então, aquilo vai te dar alguma informação importante. Ou não, geralmente vai dar alguma informação importante, né? Como vai ser nesse caso. Então, perceba que A menos epsilon, vou botar de vermelho, que aqui é o ponto-chave. A menos epsilon não é cota inferior. Não é cota inferior. Inferior? Não, né? Pode ser cota inferior. Não é cota superior. Porque, bom, se o meu A, sendo sup de x, tem que ser a menor cota superior, um cara que é menor, estou tomando o epsilon maior que zero, um cara que é menor, o A menos epsilon, não tem como ser cota superior também, certo? Não tem como ter uma cota superior menor do que a menor cota superior, sabe? Ok. Então, você vai ter o seguinte, né? Que A menos epsilon precisa ser menor do que um xn'. xn0, perdão. xn' dá a entender que eu estou trabalhando com subsequência, não é o caso, né? Então, vou até colocar antes que existe esse n0, né? Então, existe n0 pertencente aos naturais, tá o quê? Agora sim, A menos epsilon seja menor do que xn, certo? Se a gente provou isso, isso aqui tem que ser menor do que A, logicamente, como é o sup de x. Perfeito? Logo, particularmente, né, e por obviedade, né, existe n pertencente aos naturais, tal que para um n maior que n0. Bom, se a sequência é monótona e não decrescente, até agora a gente não usou esse fato, mas vamos usar. No caso, usamos sim, né, para falar do sup, mas a gente vai usar de novo agora esse fato. Se o n for maior que o n0, então com certeza o xn ele vai ser o quê? Maior do que o n0. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que A menos epsilon vai ser menor do que xn, que vai ser menor ou igual a xn, aqui xn0, xn, né? Por que é menor ou igual? Porque pela definição dela não ser, não, do caso dela não, do caso dela não, meu Deus, do caso dela ser não decrescente. Se ela é não decrescente, então pode ser menor ou igual, né? Se eu tivesse colocado só crescente, então teria que ser só menor, mas isso aqui não vai importar, porque a gente vai descartar essa parte da desigualdade, então não tem problema. Isso aqui tem que ser menor ou igual a e, logicamente, menor do que A mais epsilon. Acabou, né? Que a gente vai pegar isso aqui e provar. Então a gente vai escrever que xn menos A tem que ser menor do que epsilon, logo o limite de xn é igual a A. Então, x é convergente, xn converge. Quadradinho para deixar claro. Beleza? Era isso que eu tinha. Foi bem legal. Acho que as ideias estão na mente. Beleza? Valeu.